Como já dizia o sábio Raul Seixas, eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por JJ Livre. Quando pensamos em uma lista de países que são bons para os negócios e geração de riqueza, dificilmente pensamos no Brasil. Isso não chega a ser uma novidade. Mas, em contrapartida, existe um avanço significativo ocorrendo bem debaixo dos nossos olhos e que pode passar desapercebido caso você se informe exclusivamente pela mídia tradicional. O exemplo mais recente desse avanço veio da melhoria do Brasil nos índices de liberdade econômica medidos pela Heritage Foundation. Após 10 longos anos em que a situação do país piorou perante outros países do ranking, o Brasil conseguiu, em 2022, subir 10 posições na escala de competitividade da Heritage. E isso é um motivo mais do que suficiente para comemorar. Essa conquista, em grande parte, veio em decorrência da Lei de Liberdade Econômica, que surgiu de uma medida provisória ainda em 2019. Das vantagens trazidas pela nova legislação, destaca-se a dispensa de alvará para empreendimentos de baixo risco, como sapatarias e costura, além de uma maior flexibilização no controle da jornada trabalhista em pequenos empreendimentos. Falando em matéria trabalhista, não podemos deixar de apontar a promulgação da Reforma Trabalhista de 2017, com um fator que desafogou minimamente as condições de geração de riqueza no Brasil. E já que falamos em reformas, a própria reforma da Previdência também merece menção aqui em nossa análise, já que representou um passo significativo em direção de uma economia mais sóbria. Naturalmente, tais medidas não bastam para colocar o Brasil entre os países de economia mais saudável, mas fornecem um bom ponto de partida que já começa a mostrar resultados. Recentemente, durante um encontro de cúpula que ocorreu entre as lideranças russas e brasileiras, fomos surpreendidos com o apoio russo para que o Brasil integre o Conselho de Segurança da ONU como membro titular. Dentro do quadro diplomático, tal declaração exalta como nunca antes a posição brasileira no cenário geopolítico, tanto que a posição como membro permanente do Conselho de Segurança vem sendo pleiteada por todos os líderes brasileiros nas últimas décadas. Mas só agora, em 2022, é que conseguimos finalmente o apoio de um dos 5 membros permanentes do Conselho. Os membros permanentes possuem a faculdade de vetar a adoção de qualquer projeto adicional pela resolução do Conselho, independentemente do apoio internacional para o projeto. Hoje, somente 5 países são detentores dessa prerrogativa, sendo eles China, Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido. Esse prestígio contrasta fundamentalmente com a condição precária que o Brasil ostentava poucos anos atrás na política internacional. Tanto que, em 2014, durante a infame administração de Dilma Rousseff, o Brasil foi rotulado como um anão diplomático e definido como politicamente irrelevante. Portanto, mesmo que veículos como a Rede Globo prefiram pintar uma imagem sombria do Brasil atual, ao menos o país vem dando sinais de melhoras, diferentemente do que acontecia durante os governos vermelhos que são tão adorados pela elite do Leblon. Mas os motivos de comemoração ainda não acabaram. Em janeiro desse ano, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, formalizou finalmente o convite para o Brasil integrar a organização, que também é conhecida como Clube dos Países Ricos. E não só isso, como nos últimos anos também chegamos ainda mais próximos de um acordo histórico entre a Europa e o Mercosul. O referido acordo ainda sofre uma forte resistência de líderes europeus apegados ao protecionismo e que usam a Amazônia como válvula de escape para buscar retardar a concretização deste acordo. Mas ainda assim, as negociações nunca avançaram tanto. Outras ações, como a venda de participação estatal em certas empresas e segmentos, também deveriam ser comemoradas. Inclusive, a esquerda já se deu conta disso e acusa o governo de estar fazendo uma privatização silenciosa, já que a Fazenda tem se concentrado na venda de ativos que não precisam passar pela aprovação do Congresso. Quer mais? Pois veja a situação do Brasil no tocante ao armamento civil. Não é necessário fazer um grande esforço. Basta observar cada manchete alarmada nos maiores jornais do país para concluir o quanto essa pauta vem preocupando os progressistas. A causa do armamento
deve ser vista como um direito individual que não precisa de qualquer justificativa. Mas para os utilitaristas de plantão, e principalmente aqueles que pregam que as armas trarão o apocalipse para o Brasil, aqui vai um fato bastante eloquente. 2021 teve o menor índice de homicídios dos últimos 45 anos. Por isso, agora que não podem mais mascarar a realidade, o que a imprensa busca fazer é encontrar alguma outra justificativa para não ter de admitir que a esquerda foi culpada e conivente com a crise de criminalidade que o Brasil encarou em tempos recentes. Os fatos estão todos aí. O próprio integrante de uma organização criminosa chegou a ser grampeado dizendo que com o PT o crime tinha um diálogo cabuloso. A própria mídia tradicional chegou ao ponto de usar o vocabulário orwelliano em suas manchetes, alegando que o Brasil dava sinais de despiora na economia, como vimos numa publicação da Folha de São Paulo de junho de 2021. Esse é de fato um sinal claro que a mídia conhece os fatos, mas faz questão de se pautar pelo alarmismo e pela construção de uma narrativa falsa. Por isso, fica cada vez mais claro que o que estamos vendo é uma tremenda guerra de narrativas, em que a verdade foi a primeira a ser sacrificada. Não obstante, o candidato preferido dos formadores de opinião já mostra para que veio. Tão logo ele se viu livre da cadeia, passou imediatamente a pedir controle da mídia e a revogação das últimas reformas aprovadas. Ou seja, por mais que tenha custado caro aprovar uma meia dúzia de reformas para colocar o país no rumo do progresso, essas mesmas reformas já são ameaçadas pela foice e o martelo daqueles que conspiram pelo atraso. É como dizem, a esquerda ama tanto os pobres que os multiplica. Ora, sejamos justos. O Brasil ainda está longe de ser um país de primeiro mundo. Temos uma economia ainda bastante fechada. Nossas empresas recém-abertas falem antes de completar 5 anos, e a produtividade do brasileiro ainda não se compara com a de um americano ou europeu. Mas ainda assim, vemos que o Brasil tem dado alguns tímidos passos em direção ao caminho certo. E francamente, é melhor um pequeno passo na direção certa do que vários passos na direção errada. Assim, vemos que a mídia e o Foro de São Paulo estão tentando nos empurrar o mesmo sistema que manteve o Brasil em um vituperante atraso nas últimas décadas. Sendo assim, a resistência que podemos oferecer é principalmente no campo das ideias, na boa e velha guerra cultural. Se o Foro de São Paulo tem a Globo e a Folha de São Paulo, os partidos da liberdade têm a informação descentralizada para fazer frente aos exércitos grancianos. Por isso, mais do que nunca, é importante conhecer e compartilhar o conteúdo descentralizado que você encontra em iniciativas como Visão Libertária aqui. O Estado sempre tende ao socialismo, mas nem por isso nós deixaremos de colocar o maior número de obstáculos no caminho da esquerda. Em outubro, quando estiver diante da urna, eu vou usar um único critério. Vou escolher o candidato que mais irá causar aversão aos inteligentinhos do Leblon, como aquela militante de cabelo azul que distribui folhetos do PSOL na faculdade. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!